seja sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja, irmãos? Se nós sairmos daqui com essa disposição, a gente está pego. A palavra de Deus nos fala algumas coisas que a gente vai poder falar sobre isso hoje. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de mais nada aqui, né, irmãos? Quem aqui tem menos de 1 ano de conversão? Ai, glória a Deus. Mais de 2 anos? Oh, glória! Então, é isso que eu não entendi. Eu perguntei quem tem menos de 1 ano de conversão, ninguém levantou a mão. Eu perguntei acima de 2 anos, só nós que levantou a mão. Por que eu estou perguntando isso? Porque nós vamos sintetizar um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para falarmos sobre um monte, né? Eu faço uma pergunta a vocês. A Bíblia nos fala que Jesus, lá no livro de Mateus capítulo 4, ao sair das águas do batismo, ele foi impelido pelo Espírito para o deserto, não é isso? E a Bíblia fala que entre as coisas que ele foi provado pelo próprio Satanás, eu costumo dizer que ali foi uma batalha espiritual diferenciada de todas as outras. Ninguém colocou a mão em ninguém, mas se falaram, um dizendo promessas e o outro liberando a palavra, que ele próprio é a palavra, não é? E o texto fala que Satanás leva ele a um alto local. Algumas Bíblias falam que era monte, outras falam que era pináculo. Alguém lembra disso? Quem lembra disso, né? E ali mostra para ele várias cidades e pergunta e diz a ele: olha, eu posso te dar tudo isso. A minha pergunta é a seguinte, queridos: Jesus estava preparado para vencer aquela batalha, sim ou não? Quando nós falamos em conquistar algo, mesmo que seja a promessa que Deus tem para a tua vida, você precisa conquistá-la. E para isso nós temos que nos preparar. Nós já oramos aqui, mas eu vou pedir para a igreja se pôr de pé novamente e vamos fazer uma oração rápida sobre a nossa cobertura da nossa casa, da nossa família, porque nós estamos adentrando as regiões celestiais e é uma batalha espiritual. E todos nós fazemos parte do exército de Cristo. Declare comigo: eu faço parte do exército de Jesus Cristo. Na linha de frente. Oh, Jesus, teve gente aí que colocou o pezinho para trás, né? Que se assustou com isso. Declare comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu lhe peço, me permita se revestir da tua armadura. Senhor Jesus, guarda a minha casa, a minha família, o meu lar, todas as áreas da minha vida está nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu te peço que o teu sangue derramado na cruz tape, feche toda e qualquer brecha que haja na minha vida, ou na minha família, ou dentro da minha casa. Por isso hoje, revestido da tua armadura, eu te peço, abre a minha mente, me dá entendimento para a palavra que vou ouvir, porque eu preciso conquistar este monte. E isto só é possível se o Senhor for comigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, irmãos, por gentileza. Abre tua Bíblia, nós vamos ler 2 textos. Primeiro eu quero falar um pouquinho o que representa isso. Abre comigo Isaías capítulo 2, versos 1 e 5. Eu vou procurar ser bem rápido, irmãos, por isso procura ter bastante atenção no que nós vamos falar. Capítulo 2 do livro de Isaías, versículo do 1 ao 5. Aleluia. Todos acharam? Não, bispo, calma aí, você já deixou sua Bíblia aberta? Já. Marcadinho o texto, inclusive. Capítulo 2, o livro é Isaías, a partir do versículo 1. Diz assim, né? Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para lá fluirão
todos os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Nós já vamos ler o texto propriamente dito da palavra de hoje, mas é interessante porque quando fala-se nos últimos dias, é o que está entre a vinda que Jesus já veio e se sacrificou por nós na cruz, até a segunda volta dele, esse período que nós chamamos de últimos tempos. Por isso que ninguém consegue determinar, olha, é dia tal, é ano tal, não é? É daqui 15 dias, daqui 15 minutos, daqui meia hora, ou daqui 10 anos. Mas dentro desse período, nós precisamos ter algumas atitudes diferenciadas. E quando nós falamos em montes, queridos, cada monte que você vê aqui, que já estamos no quarto, representa, na verdade, a nossa sociedade. Olha que interessante isso, né? E quando nós falamos em sociedade, nós temos que entender algumas coisas, né? Nós vamos falar em algumas áreas específicas, como o bispo adentrou aqui, algumas áreas diretas, que traz influências também diretas sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos e sobre a vida dos meus netos. A Bíblia nos fala que feliz a nação cujo Deus, oh meu Deus, ela é feliz porque os seus governantes se tornam temente a Deus, e aí trabalham segundo o temor que tem de quem? De Deus. Mas quando nós falamos em sociedade, quando nós falamos em país, nós iniciamos, e você olha em termos de montanha, né? Ela começa larga e vai diminuindo até chegar ao topo. E é interessante porque aí você começa a ver o quê? Bairros, né? Ou vilas, municípios, cidades, estados e país. Cada qual, numa sociedade organizada, tem aqueles que foram escolhidos para governar. E é interessante porque a Bíblia nos fala que não existe, irmão, autoridade nenhuma que não foi permitida por Deus. Agora, daí ela fazer a vontade de Deus, tem uma pequena diferença, né? Tem algo que a gente precisa entender. Quem teve domingo aqui no culto de domingo? Levanta a sua mão, quem teve. O bispo trouxe uma palavra aqui muito interessante. E a pastora, cheia do Espírito Santo, Deus trouxe uma revelação para ela. E ela pediu para todos aqueles que tinham a responsabilidade, a dependência de pessoas ao seu redor, viesse à frente. Quem lembra disso? Essas pessoas, na verdade, seriam como governadores, porque a responsabilidade na vida deles não é pequena. E se mesmo vindo na igreja, irmão, porque todos estavam aqui porque vieram na igreja, mas se não tiver o óleo, a unção, a presença, a oração, não adianta, a coisa não acontece, a coisa não flui, e quem paga somos nós. Quando nós subimos um pouco mais e vamos em termos de governo, nós precisamos entender que as atitudes destes governantes trazem influências para nossas vidas. Se forem atitudes boas, oh glória! A Bíblia nos fala de um homem chamado Acás, e lá no Velho Testamento conta que ele fez tudo que era péssimo, tudo que não devia. Quem pagou o preço? O povo. O povo pagou o preço. Na maioria das vezes, quando você olha o Velho Testamento, os governantes, os reis, quando agiam errado, quem pagava o preço? Interessante, isso acontece até nos dias de hoje, porque quando nós vivemos num país onde é exercido a política de uma forma que não é legal, né? Uma forma que a gente está orando, a igreja está buscando, e não é de agora, viu, irmão? Para vocês verem um homem temente a Deus no poder, que é o caso do Bolsonaro, ou um ministro da Justiça, como o bispo falou aqui, também galgando um poder, é porque a igreja está orando, ó, está buscando de Deus, ó, e não desistiu. Eu tenho que ter esse entendimento, porque isso vai trazer influências na minha vida.
E muitas vezes o homem errado no lugar errado, aliás, o homem errado no lugar certo, traz desgraça para todos nós. Acas começa a trazer situações para o povo de Israel, onde o povo passa a ser escravo. Pecou contra Deus, e é interessante porque ele agiu de maneira errada. Declare comigo assim: Senhor Jesus, põe a mão sobre a mente dos nossos governantes, para que tomem decisões segundo a sua vontade, não a necessidade da sociedade. Porque esse é o maior perigo, irmão. É o homem tomar uma atitude, uma decisão em cima daquilo que ele está vivendo, não em cima daquilo que Deus quer. E você vai cansar de ver. Eu acho que a maioria aqui tem filhos, né? Quem tem filhos aqui? Né? E todos nós já cometemos esse erro. Muitas vezes nós damos o que o filho quer e não o que ele precisa. Essa é a verdade, é filho, não tem como. Você vai, tá, aí você fala, ai meu Deus. Com Deus é diferente, Ele sempre vai te dar o que é melhor. E muitas vezes você não está preparado, Ele te prepara para que você receba. Mas bispo, aonde o senhor quer chegar? Eu vou chegar em Ezequias. Ezequias também, filho deste mesmo homem. E domingo aqui, eu não lembro se foi o bispo ou foi a pastora que orou sobre, eu acho que foi na palavra, né, bispo? Sobre os nossos antepassados, né? Que não teria nenhuma influência no nosso presente, no nosso futuro. Foi a pastora, né? Que falou. E essa é a verdade. Ezequias tomou as suas decisões segundo aquilo que ele sabia que era melhor para o povo. Mas para isso eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu preciso dos ensinamentos de Deus. Olha o texto que você vai ler em cima do texto que foi pregado domingo. Abra comigo em Neemias. Agora é a palavra, irmãos. Capítulo 7. Aleluia. Vamos lá. Neemias 7, eu nem achei. Olha Jesus. Aleluia. Né? Estamos aí na segunda quinzena do mês de julho, já iniciando um mês de comemorações. Glória a Deus. Acharam o capítulo 7? Amém? Quem achou, dá glória a Deus aí, irmão? Ah, legal. Então eu posso ler aqui porque o nosso tempo é escasso. O versículo 2, ó, capítulo 7 de Neemias, versículo 2, diz assim. Cadê você? Ó? Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do que, irmãos? Sobre aonde? Jerusalém. Aí ele diz as qualidades deste homem. Ananias era homem fiel e o quê? Mais do que os. Então tinha outros que ele podia escolher. Talvez você diga para mim agora, mas bispo, isso já aconteceu? Sim. Quando nós pusemos o homem que está no poder aí, tinha outros. Alguns até com mais condição, não só financeira, como até de conhecimento do que ele. Mas dentre todos eles, era o único que demonstrava temor a quem? A Deus. Então a gente sabe que se ele errar, porque irmãos, tenha certeza, ele não é 100% certo, ele é humano, ele vai cometer erros. Aí cabe a nós buscar de Deus, para que o erro não traga consequências, e ele enxergue e mude. E isso é em todos os parâmetros. Eu tenho que ter esse entendimento. Né? Nós vimos aí, o bispo falou aqui sobre a situação domingo dele estar escolhendo o filho dele, né? Que seria nepotismo, né? Também não tenho nada contra isso. O grande problema é que para ele ser, tem que tirar os processos contra ele. E tirando os processos contra ele, vai tirar os dos outros que já estão em cana. Então nós precisamos pôr o joelho no chão e clamar e falar: Senhor, dá sabedoria. Senhor, enche esse homem de sabedoria. Porque o que o bispo falou é verdade. Tem mais gente querendo a queda dele do que a vitória. Quem vai manter este homem de pé é as nossas orações, é Deus. Mas aonde influencia isso, irmãos? Nós como os ministros, o que a gente mais tem aconselhado são lares que estão atravessando dificuldades de relacionamento. E aí quando você começa a conversar com a pessoa, aos pouquinhos a pessoa vai esclarecendo, e você vai perceber porque acabou o dinheiro.
o cara ficou desempregado. A minha mãe dizia uma frase, a minha mãe não era convertida quando ela falava isso, ela dizia uma frase que quando a fome entra pela porta, irmão, o amor foge pela janela. Dizer, quando vinha dificuldade, o caminhão da Eletropaulo vinha cortar a luz, era confusão, era briga, certeza disso. Para que isso não aconteça, nós precisamos ter uma abertura no mercado de trabalho. Olha como é que é importante as nossas ações e atitudes para nós conquistarmos. Todos, nós, e você olha na palavra, todos com uma promessa específica de Deus. Vamos citar alguém aqui, por exemplo, que todos nós conhecemos, Davi. Ele tinha uma promessa de Deus ou não? Deus derramou o óleo na cabeça dele e falou que ele seria o quê? Ele precisou conquistar isso? Sim ou não, igreja? Vamos lá, nós estivemos aqui, atravessamos o ano inteiro estudando o livro de Josué, irmãos. E é interessante que nós vimos agora uma novela, né? Você pode até me criticar, puxar minha orelha, mas eu de vez em quando vejo a novela também, viu, irmãos? Nós vimos aí a Jezabel, não tem como. E aí eu fui lá na Bíblia, perguntei, liguei para minha noiva e falei, mas eu não lembro dessa hora que derrubou aquela cidade, que desmanchou tudo. Ela falou, eu também não, vamos achar na Bíblia aqui. E aí nós vimos que era verdade. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que mesmo aquele rei sendo um vacilão, Deus dá vitória nas mãos dele. Interessante isso, né? E mais interessante ainda, ele precisou ter luta corpo a corpo. Mas espera aí, irmãos, Deus não deu a promessa? Deus não falou, quando nós vamos lá para Josué, que aquela cidade seria entregue para ele, sem precisar derrubar as muralhas? Não. Deus simplesmente falou, aí as muralhas caíram, o que Josué precisou fazer? Invadir, para poder conquistá-la corpo a corpo. Bispo, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você que existem armas específicas para nós hoje, que não são a espada física, que não é essa loucura. Quem participou aqui das diretas já? Quem lembra disso? Né? Eu acho que só nós, viu, Bispo, que já tem uma idade, eu acho que o pessoal é mais jovem aí, não desfrutaram muito disso não. E era uma loucura, se via de tudo, se acontecia de tudo. E hoje nós conseguimos colocar um homem no poder através da oração, através do joelho, através das igrejas, orando para que ele pudesse estar aonde ele está. Toda a nossa conquista requer os nossos esforços. A palavra de Deus nos fala que em Coríntios, Paulo traz uma frase tremenda, né? Ele fala que as nossas armas são poderosas. E é interessante, que arma, bispo? Como é que é isso? Que arma é essa que eu posso usar? A Bíblia nos fala claramente, já em Efésios, que nós lemos um pouco aí deles, não lemos, só oramos sobre ele, diz que a nossa luta não é contra o quê? E o que mais? Mas sim contra quem? Aí vai chegar o monte. Principado, potestades e dominadores. Eu estou falando para você de espíritos territoriais. Quando você tem comunhão com o Espírito, está aqui os meus líderes que podem dizer isso, a missionária. Você chega em certos lugares, você já na hora identifica o demônio que está agindo ali. Na hora, você bate os olhos e fala, irmão, aqui só jejum e oração não adianta não, precisa ter uma galera de oração aqui. Põe a igreja para orar. Tem lugares que você entra, você só basta falar, sangue de Jesus tem poder, e a coisa acaba. Quando nós falamos em principados, e nós já estamos quase encerrando, e vamos estar orando, olha só que interessante. A Bíblia fala que Satanás, quando foi lançado, Jesus fala que viu ele ser lançado como um raio à face da terra, e quando ele vem para cá, a Bíblia nos diz nos dias de hoje, que essa terra jaz em quem? No maligno. O nosso reino está no reino de Cristo. Mas nós precisamos estabelecer este reino aqui. De que forma? Quando eu falo em lutar contra principados, eu tenho que lutar para que esse principado não traga um dominador em cima de um governante. Posso te dar um exemplo, irmão? Vocês acham que o presidente da Venezuela está preocupado com o povo? Sim ou não? Quem domina ele? O bem ou o mal? Então, irmãos, olha o que faz.
Olha o que faz. Recentemente as igrejas ficaram tudo em alvoroço, todos nós vamos entrar em oração, porque podia haver um cataclismo, havia uma luta, uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Opa, peraí, não é bem assim, vamos orar, vai se acalmar e tudo. Porque a gente sabe do que pode acontecer com uma atitude errada de um governante. Hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um pedacinho do Datena, estavam as 3 autoridades nossas no programa dele. Alguém assistiu? Datena trouxe vocês viram, né? O governador João Dória e o escalão do João Dória, não é? Que seria o responsável pela Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar. Até aí normal, ele falando e tal. De repente ele me solta a seguinte frase. Começou a aparecer os noticiários dos bandidos, dos ladrões e tal. Todos nós convivemos com isso, mas Deus nos guarda. Declare comigo: Senhor Jesus, me guarde, me proteja desta violência. Se eu abrir aqui para testemunho sobre isso, o bispo tem testemunhos e mais. Chegar na porta de casa, o cara vir para roubar e ir embora. Isso é a mão de Deus, irmão. Mas ninguém. Eu fui pregar um dia na primeira igreja que eu fui, ela estava comigo. O cara para de moto do lado, fica olhando para mim assim. Eu falei: ah, Jesus. Abri o vidro. Falei: ei, brother, legal? Tranquilo, o senhor pastor que vai pregar ali? Falei: ele é legal. Aí ele faz assim, um revólver do lado da cintura. Ou seja, ele tinha parado ali. Te garanto que não era para pedir informação, mas o nosso Deus nos defende em todos os momentos. E a frase que me assustou, não é que me assustou, irmãos, que eu falei: poxa, a gente está voltado tanto ao nosso presidente, temos que orar também pelo nosso governador. E ele falou assim: se não se render, tomba. Com o coronel da Polícia Militar do lado. Se não se render, tomba. Ele estava se falando no momento da onde um policial vai parar uma pessoa para pedir um documento, ou no entreveiro com o bandido, se ele não se entregar, ele morre. Uma frase dessa causa uma repercussão absurda, irmãos, porque aí nós começamos a ver tantas situações que já colocam um ponto de interrogação. Será que o cara realmente enfrentou a polícia? Então tem certas coisas que ele precisa ter sabedoria. É isso que está acontecendo. Não precisa falar isso na televisão, meu irmão. Não preciso dizer isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós estivemos pagando um alto preço por algumas frases ditas pelo nosso presidente, que não deveria, que era verdade, total verdade, mas que não poderia ser dito, porque era politicamente incorreta. Eu te pergunto: o que do governo está influenciando na tua casa, no teu lar? Eu vou dar só um exemplo aqui para nós finalizarmos e começarmos a orar por algumas causas específicas. Olha só que interessante. Ele declara aqui, Neemias, que ele chama, e quando nós estamos falando desse momento aqui, nós estamos falando da cidade de Jerusalém, viu, irmãos? Não é um castelo, não é uma casa, é uma cidade. E o texto fala, se não me falha a memória, eu não quero fugir desse texto, ele fala aqui, olha, no versículo 2: eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ele mandava prender e mandava soltar. A partir daquele momento, esse homem é delegado sobre ele a autoridade do governador. Fala para ele: a partir de agora você manda, irmão. Mas por que ele fez isso? Porque ele encontrou 2 características que precisa ter na tua vida e que tem que ter na vida dos nossos governantes. E a primeira dela, ele fala que ele era o quê? Fiel. Eu tenho uma frase que eu falo sempre para minha noiva, que a minha fidelidade primeiro é sempre a Deus. E é óbvio que se você é fiel a Deus, você vai ser fiel à pessoa. Não dá para você ser infiel a uma pessoa e fiel a Deus. Dá, irmãos? Não tem como. E a segunda frase que ele fala, além dele ser fiel, ele é o quê? Temente. Sabe o que é ser temente a Deus, irmãos? Para nós que temos Cristo, por isso nós somos chamados de evangélicos. Eu não falo nem de cristão, porque o católico também é cristão.
Porque o nosso temor é entristecer o coração de Deus. Declare comigo: Senhor, eu te peço perdão todas as vezes que eu entristeci o seu coração, por ter tomado uma atitude sem te consultar. Quem veio domingo aqui ouviu isso, ou não? Mas nós temos esse hábito, a gente ouve, escuta. Ah, irmão, na hora que vem a rua, já era. Eu não, irmãos. Eu vou buscar de Deus. Porque no culto pode mostrar os meus erros. Hoje você não pode sair daqui da mesma forma. Nós vamos levantar um clamor por áreas específicas. Porque nós somos, em primeiro lugar, temente a Deus. Em segundo lugar, buscamos ser fiéis a Deus. E cremos que foi Deus que levantou os nossos governantes. Sim ou não, igreja? Não é? Agora, Ezequias, a Bíblia fala, só para nós finalizarmos, e nós já vamos orar, que depois de tantas vitórias, né? Você já imaginou? O cara recebe uma notícia de morte. Quem passa por hospitais sabe bem o que é isso, né? Receber para si próprio, né? Já é triste quando você recebe de quem você ama. Agora imagina você receber de si próprio, né? A Bíblia fala que Isaías vai lá e fala para Ezequias assim: olha, arruma a tua casa porque seus dias estão contados. Esse mesmo homem ora, e antes do profeta ir embora, o texto fala que ele volta e Deus já deu a resposta na hora. Quem já viveu isso? Orar de manhã e responder de tarde, né? É uma alegria tremenda, não é? A gente olha e fala: oh, Deus está me ouvindo. Mas esse mesmo homem que recebeu, lá na frente, mostra que ele deixa de ouvir a Deus e ele é repreendido pelo próprio Deus. E a Bíblia fala que o seu coração já não era o mesmo. Como pode? Para que a gente tenha certeza, queridos, que nós podemos contar com a mão de Deus sobre o nosso governante. Ah, querido, nós precisamos agir de uma forma política. E qual é a forma política? Jesus Cristo. Buscando Ele, alcança a nossa liderança. Amém? A última notícia é que Ele está tentando abrir a Amazônia, aliás, para quê? Para que diminua o noticiário, ou as notícias do desmatamento. Aí vai lá, dá uma bronca no cara, porque o cara está noticiando a verdade, o cara não está mentindo. Só que o cara falando isso, ninguém investe. Então o que nós precisamos? Ficar atento para o noticiário, e quando ouvir algo que pode não ser bom, eu não vou criticar, eu vou pôr meu joelho no chão e vou falar: Senhor, põe tua mão e nos dá bom êxito nisso. Amém? Quem quer fazer essa aliança comigo, se coloque de pé para a gente levantar esse clamor pelo nosso governante. Aleluia. Já em seguida vamos passar aí para a pastora Denise, que a gente tem alguns textos ali para estarmos orando. Amém? Declare comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que a minha oração vai ultrapassar este teto, vai ultrapassar os céus e vai chegar no seu trono, porque eu não peço em meu nome, e nem só pela minha necessidade, mas eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Ore a Deus, irmão. Eu vou concordar com você. Peça a Deus: Senhor, eis aqui a tua igreja, e nós como igreja clamamos por esta nação. Sim, Senhor, porque sabemos que quem está à frente o Senhor levantou. Mas, meu Deus, a tua mão esteja sobre a vida deste homem, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre as suas casas. E nós como igreja te pedimos perdão por toda e qualquer falha ou erro cometido ali. Mas a tua mão dê bom êxito, Senhor, porque feliz é a nação que tem a ti, Jeová, como Senhor. Por isso eu te peço, põe tua mão a nosso favor, nos dá bom êxito nas horas das decisões. Ele não decida segundo a necessidade, mas ele decida segundo o teu querer e a tua vontade. Põe tua mão sobre ele, Senhor, porque o Senhor o colocou ali. Guarda, protege. O Senhor o tirou do leito da morte, meu Deus, e o colocou em vida. O nosso representante, meu Deus, em nome de Jesus, mesmo que ele cometa erros, maior é o Senhor.
mesmo que tenha falhas em seu coração, e o coração o condena, o Senhor é maior do que o nosso coração. Então Deus põe tua mão sobre ele, e nós como igreja declaramos ao nosso presidente Bolsonaro: ser fiel, temente a Deus, e tome as decisões segundo a vontade de Deus, para o nosso benefício, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja, glória a Deus, aleluia, amém. Vamos orar por esse povo?